que eu pensei é, de repente, da gente iniciar. Lembra que eu falei para vocês que tem uma música do Oswaldo Montenegro que se chama A Lógica da Criação? Eu já deixei ela engatilhadinha aí, se a gente quiser usar hoje, porque é uma música que ela traz muitas das questões que são solucionadas ou corrigidas dentro do livro Um Curso em Milagres, assim, sabe? E o Oswaldo Montenegro, ele é bem sensível, né? E sempre foi bastante crítico com, vamos dizer assim, o pensamento equivocado das religiões, sabe? Assim, que as religiões trazem pra gente, né? E ele traz muito nessa música isso, assim. O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade, se tudo é vontade de Deus? Apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão? Por que o tal ser humano já nasce sabendo do fim? E a morte transforma em engano as flores do seu jardim. Por que Deus cria um filho que morre antes do pai e não pega em seu braço amoroso o corpo daquele que cai? É tão proibido porque ele criou a paixão. Se é ele que cria o destino, eu não entendi a equação. Se Deus criou o desejo, por que é pecado o prazer? Nos pôs 1000 palavras na boca, mas que é proibido dizer. Ora pro nobis, porque se existe outra vida, não mostra pra gente de vez. Por que nos deixa no escuro, se a luz ele mesmo que fez? Porque ele fez tão errado, se dele vem a perfeição? Sabendo ali quieto, calado, eu ia criar confusão. Que sou tão descuidado, não resta mais nada a fazer, apenas dizer que não entendo. Meu Deus, como eu amo você. Uma música que dá vontade de chorar, né gente?
é só todo o drama da criação, né? Vocês conheciam? Não. Ah, pois é. Realmente. Eu acho interessante que ele coloca ao final, né? Só me resta dizer que eu não entendi nada, né? E finaliza dizendo, meu Deus, como eu amo você, né? Quer dizer, reafirmando o vínculo que ele existe e é sentido, mas que a gente o quão perdido a gente se sente dentro dessa bagunça toda, né? Que é o mundo. E eu acho muito interessante assim, que é o mundo o quê? Que nós criamos, né? O curso em Milagres traz que nós criamos, né? Eu estava pensando isso porque o Carlos falou isso, que nada aqui é real, que o curso fala e que até o curso não é real. Mas e como a gente pode, como a gente olha para uma criança com fome? Porque a gente está de barriga cheia tendo esse curso, né? A gente tem um teto sobre nós, mas realmente é difícil de entender. Então, Aí eu já me questionei essas coisas também, Mi. E eu acho assim, o que acontece? Nada é real, vamos dizer, é como num sonho, né? Porém, mesmo sendo um sonho, tudo são símbolos de algo que acontece dentro, que aconteceu dentro da nossa mente, né? Então, por exemplo, o que eu faço com uma criança que está morrendo de fome? O que eu faço quando eu vejo, né, nesses símbolos toda a prova de separação, de abandono, de todo o sofrimento que eu acredito que existe, né? Então eu penso assim, eu acho que cabe a nós encontrarmos caminhos para a reunificação, que seja através desses símbolos também, sabe? Então, por exemplo, eu olho um ser humano sofrendo, eu sei que isso é um sonho, né? E que esse meu irmão, essa minha irmã também estão juntos de Deus igual eu, vamos dizer, né? Mas nós estamos sonhando um sonho ruim. E sonhos também geram sofrimento, né? Então, como é que dentro desse sonho eu posso gerar o amor que é necessário? Então, eu acho importante, sim, a gente a gente se mobilizar pelo nosso coração quando a gente vê essas coisas, sabe? O que eu posso fazer? Como é que eu posso mover o amor para corrigir essa ideia de separação, para que a gente se convença de que o amor é real, sabe? Então, essas coisas que me vêm, assim, a respeito disso. E dentro disso, eu percebo que a gente, como humanidade, tem muito a aprender, né? Porque a gente está fazendo quase nada frente a todo o sofrimento que a gente vê que existe, né? É que eu tenho uma dúvida, mais uma dúvida. O passado não existe. Não é isso? Sim, o passado ele não existe, Mila. A Eliana vai poder me ajudar. Ele não existe com a unificação da fonte. Porém, quando nós projetamos esse mundo, né, quando a gente quis criar como Deus, nós criamos o tempo e espaço. E o tempo e espaço ele é importante para nós justamente para a gente fazer essa reversão. Entendeu? Então, aqui, na ilusão que nós criamos, o tempo e espaço existe. A partir do Big Bang. Mas o que a gente faz com a crença do passado? Como a gente joga no lixo? Esse passado, porque no vídeo mostrou o passado de guerra, o holocausto, o passado de bomba. Você não dá realidade para ele.
eu vou falar o que eu faço, né? Eu não sei se é o correto, mas eu vou falar da minha inspiração. Eu não dou... Mas você consegue ver um vídeo e não dar realidade para esse vídeo, por exemplo? Por incrível que pareça, de um tempo para cá eu consigo. Antes não. Tá. A minha mente ela estava muito condicionada. A minha mente ela era muito condicionada. E eu ainda tenho muitos condicionamentos. Só que alguns, assim, eu vou trazer exemplo prático, tá, Mila? Lembra que eu contei para vocês que eu acabo voltando em algumas situações da minha vida, da infância? Como é que essas situações estão sendo limpas e limpas de verdade? Elas estão sendo limpas porque eu volto para aquilo e eu lembro daquela sensação e eu só digo assim, isso não é real. Não tem sentido que eu fique vivendo algo, me punindo aqui, agora, por algo que não é real. E naquela época eu não sabia que não era real, então eu me perdoo. E vai. E é como se aquilo nunca tivesse acontecido na minha vida. Então isso vem acontecendo frequentemente. Então quando eu lembro de algo do passado, ou quando eu olho para algo... Eu nunca fui uma pessoa muito apegada assim. Eu nunca assisti jornal, eu não gosto muito de drama, de dor, sabe? Até a moça que trabalha aqui em casa, mesmo antes de um curso em milagres, eu nunca gostei da desculpa. Então, assim, às vezes ela fazia alguma coisa, ou a minha mãe, ou alguém da minha família, e eles falavam assim, ai, desculpa. Eu falava, pessoal, desculpa para mim é você não repetir isso. Pedir desculpa não vai resolver o que aconteceu. A desculpa para mim, o perdão real, é que isso não se repita. Então, para mim já foi um pouco mais fácil, porque eu nunca fui apegado, sabe? Assim, tipo, se eu me desentendo com alguém, eu não fico naquele rancor, passa, daqui a pouco eu nem lembro mais. Então, talvez para mim seja um pouco mais fácil. Então, quando eu olho para essas coisas assim de guerra, de morte, não que eu não me sensibilize, eu falo, nossa, que pena. Porém, aquilo não fica no meu campo, porque aquilo não tem a ver comigo, entendeu? Era assim que eu pensava. Antes do livro Um Curso em Milagres. Era intuitivo, né? Então lá, vamos falar do espiritismo que está mais próximo, assim, né? Lá no espiritismo, quando eles falavam para a gente, das pessoas que estão sofrendo, que estão pagando alguma coisa, etc e tal. Então essas coisas não faziam sentido, né, para mim. Então eu nunca dei muita realidade para isso, assim. Eu sabia que existia, mas eu nunca trouxe para mim. Eu não ficava preso naquilo, sabe? E agora, depois desse processo aí de estudo do livro, ficou um pouco mais fácil. Eu acho que era a minha intuição me guiando, né? E hoje o que eu faço? Eu olho e eu penso, nossa, realmente é uma experiência muito difícil. Porém, não é real, né? Não é real para mim, não é real para aquelas pessoas que estão vivendo aquilo. E se elas olharem para aquilo, se elas acordarem, aquilo se dissipa, né? E então, Mila, só que não é fácil assim, entendeu? Por isso que eu não estou dizendo assim para você, olhe como eu estou dizendo, como eu falo, porque eu passei por um processo diferente do seu. Para tudo tem o seu momento, né? Eu acho as coisas vão chegar, né? As coisas vão chegar, como chegaram para mim, como está chegando para o João, como chega para a Eliana. E hoje foi bem legal a Eliana trazer esse vídeo, porque eu e o João, a gente tem uma conhecida em comum, em que, sabe quando chega aquele momento que você está caminhando para um lado e aí você tem alguém no seu meio ali que ele está indo para outro? E eu estava preso muito naquela coisa assim, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar. E eu ficava alimentando isso, sentindo pena dessa pessoa por ela estar dormindo, né? É uma pessoa que está muito presa no ego, uma pessoa que está muito ligada aos prazeres aqui, tipo, de vaidade, esse tipo de coisa. E eu ficava, não, tem que ter paciência. Aí, de domingo para cá, as meditações e tem uma voz que fala comigo agora, né, que eu acredito que é a minha consciência. E hoje ela me disse o seguinte, assim, eu tava lembrando, a gente passou o domingo junto, e aí eu tava lembrando dessa pessoa e algo, sabe como uma sensação assim de que você precisa se afastar? Daí eu falava, não, mas ela tá dormindo e eu tô acordado. Aí algo chegou e disse assim, ela fez a escolha dela. E se você continuar pensando dessa forma, você tá dando valor, né, olhando com pena
você está dando valor à ilusão que essa pessoa cria. Então, em alguns momentos, a gente precisa soltar e deixar que a pessoa siga o caminho dela com as escolhas dela, porque a gente não consegue fazer a mudança pela outra pessoa, né? E aí o que acontece? Foi muito claro assim o que veio na meditação. Ela fez uma escolha de não despertar ainda. E tá tudo bem, não tá errado. E também não existe o certo e errado. O que você precisa fazer é soltar. E aí foi quando eu estava explicando isso para o João no almoço, porque é uma amiga em comum, e aí ele, né, e convive muito próximo a ele também. E aí eu estava dizendo para ele, a gente precisa parar de ter essa preocupação de pena, tipo, que como a gente entende, né, que aquilo ali é crença, é ego, é um conjunto de crença, e a gente fica, mas a gente tem que ter paciência. Não, a gente tem que respeitar e aceitar que ela fez uma escolha de ainda continuar valorizando as crenças, e tá tudo bem. Então foi muito legal quando você trouxe essa fala e quando a Eliana trouxe o vídeo. Eu acho que foi justamente uma validação para mim e para o João de algo que a gente precisa fazer. Legal. Vou colocar algumas coisas que foram vindo para mim, tá? A partir dessas questões. O Márcio congelou, pelo jeito, ou começou, entrou em meditação. Voltou. Então, a tua pergunta, né, Mi? Eu vou dizer como é que é para mim, né, com relação à tua pergunta, assim, você consegue olhar uma criança sofrendo e não se identificar, né? E, assim, para mim, por exemplo, o primeiro movimento é se identificar. Eu me comovo com isso, né? E é interessante porque aí eu percebo que não existe divisão, porque é tudo junto, né? Olhar aquilo fora move aqui dentro também, né? E da mesma forma que eu me comovo em olhar, né? Eu também, muitas vezes, ainda no meu dia a dia, na minha vida, vamos dizer assim, ainda me envolvo com reações de sofrimento minhas, entende? Como é que eu tenho lidado com isso, né? Eu percebo que, assim, realmente nós temos um condicionamento de apego ao sofrimento, né? Então, tanto quando a gente vê fora, quando acontece uma coisa que não, sabe, qualquer coisa, igual o Carlos Veiga falou ontem na live dele, né? A nossa mente vai direto para o negativo, para a falta, né? Para o sofrimento, para a crítica, para o julgamento, todas essas formas, vamos dizer assim, né, de sofrimento. Então, eu percebo assim que a gente realmente, nós temos um condicionamento no apego ao sofrimento. Acho que está vindo eco de algum áudio aberto. Daí, assim, então, como é que eu estou fazendo comigo hoje, né, com todos os recursos que um curso em milagres está me trazendo? Eu me comovo, sim, com as situações no primeiro momento, mas eu não estou mais reagindo a partir daí. O que eu faço? Eu respiro e eu me retiro daquela sintonia de alguma forma. É como se assim, eu vou me dar um tempo para gerar uma outra sintonia a partir dos recursos que eu tenho com as ideias que o curso traz, entendeu? Então, eu tenho feito, estou fazendo isso várias vezes por dia. Com qualquer coisa que aconteça que pareça, vamos dizer, pareça me contrariar, isso, né? Aí eu me lembro da ideia do exercício de hoje, e aí eu associo com outras ideias que vêm na minha mente também, e eu libero esse apego
ao sofrimento. Né? Então, assim que eu tenho feito no dia a dia. E da mesma forma, quando eu vi essas coisas desse filme, e depois a gente voltou aqui, então as falas, por exemplo, do Márcio, me ajudaram a essa liberação. Então, tanto a gente pode fazer isso nós, né, com um grupo de apoio, como a gente pode fazer internamente conosco mesmo, esse exercício, né, de descondicionamento, vamos dizer assim.